Olá, querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos então dar continuidade à semana 3 do Alimento Diário, Poder da Ressurreição. O título é O Ministério da Ressurreição. Então nós começamos a falar sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que fala do ministro da nova aliança, da pessoa, do caráter, especialmente evidenciado na pessoa de Paulo. Quem era Paulo? Um pouco do currículo de Paulo pode ser visto no capítulo 3 de Filipenses, que ele era da tribo de Benjamim, fariseu, perante a lei irrepreensível, algo que, do ponto de vista humano, o capacitava, era muito capacitado, mas para ser ministro da nova aliança ele sabia que precisava de algo maior, que era Cristo, de algo superior. Então ele considerou tudo isso como perda, como refúgio, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. E também em Filipenses tem algo que nos encoraja demais, no versículo 13, que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então Paulo ele ainda não estava preparado, ele sabia que não estava pronto, mas ele fazia, o que ele fazia? Uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, assim como Paulo, que foi prosseguindo e avançando até se tornar um ministro da nova aliança, nós também podemos prosseguir, Isso é um encorajamento para nós. E também, em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vemos então a conclusão do seu ministério, onde ele pôde dizer com toda a ousadia que ele tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, e agora a coroa da justiça estava reservada para ele. Mas aí você pode pensar, mas isso é só para Paulo. Não, lá no versículo 8 ele também diz, 2 Timóteo 4:8, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, se você ama a vinda do Senhor, você também está nessa carreira e você também pode conquistar a sua coroa. Louvado seja o Senhor. Então agora vamos aqui ler alguns versículos de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Então aqui tem 3 coisas importantes. Primeiro, Paulo, ele era apóstolo não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Segundo, ele servia sempre com alguém. Isso mostra que o ministro da nova aliança é alguém que sabe se relacionar, que sabe servir junto, ao lado de outras pessoas. E terceiro, com relação à unidade da igreja. A igreja em toda a terra ela é uma, mas essa unidade se torna prática na cidade. Então, todos os cristãos que moram numa cidade fazem parte da igreja naquela cidade. Então, os cristãos que moravam em Corinto faziam parte da igreja em Corinto. Quando você tem uma região onde tem muitas cidades, você pode usar a expressão igrejas no plural, como por exemplo, igrejas da Judeia, igrejas da Ásia, igrejas da Macedônia, igrejas da Acaia. Mas quando você está se referindo a uma única cidade, você só pode usar a palavra igreja no singular. Senhor Jesus. Versículo 12, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos de graça e paz. E aqui nós temos Deus, que é nosso Pai, e também Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Deus, ele é um Deus triuno, ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito. É o único Deus que tem 3 aspectos. Não são 3 deuses. Não sabemos como isso funciona, não conseguimos entender, mas aleluia, nós podemos desfrutar. Versículo 3, bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação, ou também encorajamento. Então Paulo começa a falar aqui agora algo muito pessoal da sua relação com Deus e da sua relação com os coríntios. Ele mostra que o nosso Deus, ele é também o nosso Pai. Ele nos disciplina, nos corrige, nos admoesta, nos repreende, mas ele também nos encoraja. Ele é o Deus que dá força, que dá poder, para nós podermos prosseguir na nossa caminhada. E por que nós precisamos desse encorajamento? Porque o ministro da nova aliança, ele é alguém
que tem profundas experiências com Deus, e essas profundas experiências com Deus são oriundas de situações de sofrimento e de tribulação. Então, infelizmente, a maioria dos cristãos, quando chega uma situação de problema, eles rejeitam, não aceitam, não entendem que por meio daquela situação eles podem desfrutar uma porção de Cristo que eles nunca desfrutaram antes. E assim vão ficando na superficialidade. Desfrutam, se alegram com a salvação, mas param por aí e não conseguem avançar. Um ministro, ele é alguém que vai além. Louvado seja o nome do Senhor. E também, por que o ministro passa por tantos sofrimentos? Versículo 4. É ele que nos encoraja. Eu vou ler aqui uma tradução mais próxima do original grego. É ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação, para podermos encorajar os que estiverem em qualquer tribulação, com o encorajamento com que nós mesmos somos encorajados por Deus. Aqui, querido irmão, querida irmã, está o segredo e a chave. Isso aqui mostra que toda a situação, toda a tribulação que eu e você passamos, tribulação familiar, tribulação no casamento, tribulação com os filhos, tribulação no trabalho, tribulação na sociedade, os conflitos interiores, os traumas interiores, tudo isso é para que eu e você possamos desfrutar mais da graça de Deus. E ao desfrutar mais da graça de Deus, nós somos consolados. E da mesma forma que nós somos consolados por Deus, nós podemos consolar e encorajar outras pessoas. É esse o objetivo. Tá certo? Senhor Jesus. Amém. E no versículo 5 diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam, a tradução melhor seria transbordam em grande medida a nosso favor, assim também o nosso encorajamento transborda por meio de Cristo. Então aqui fala que nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Que sofrimentos são esses? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz que Paulo completava o que restava das aflições de Cristo na sua carne. É importante saber que, no tocante à redenção, a obra de redenção, tudo que Cristo fez foi completo. Ele mesmo disse lá na cruz: está consumado. Hoje ele está sentado à destra de Deus, descansando da sua obra da cruz. Mas no que diz respeito à obra de edificação da igreja, do corpo de Cristo, Cristo está de pé. Assim como Estevão viu ele de pé, em Apocalipse, João mostra que ele está andando entre as igrejas, mostrando que tudo o que acontece na igreja, tudo o que acontece com você e comigo, querido irmão, Cristo está lá do nosso lado, né, nos encorajando, nos fortalecendo, para que nós possamos ser esses ministros da nova aliança. E para que o ministro precisa ter, então, essas experiências profundas com Deus? Porque ele também tem um ministério da reconciliação. Então, 2 Coríntios, capítulo 15, vou ler só o versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o ministro da nova aliança, ele é alguém que foi reconciliado com Deus, né? E agora ele está reconciliando outras pessoas com Deus. Se você pensar na figura do tabernáculo, você tem o átrio exterior, como uma porção mais externa, tem o santo lugar como um ambiente intermediário, e tem o santo dos santos como um ambiente mais íntimo, a comunhão íntima com Deus. O ministro da nova aliança é alguém que está no santo dos santos, tendo comunhão íntima com Deus. Né? E como diz uma frase, né, muito conhecida, você só pode levar alguém até onde você está. Então, se você está como ministro da nova aliança no santo dos santos, você pode chamar as pessoas que estão no átrio, né, que estão alheias a Deus, as pessoas que estão no santo lugar, né, servindo a Deus, mas sem ter comunhão com Deus, você pode convidá-las para ter uma comunhão mais íntima com Deus, porque você mesmo já está lá. Amém? Esse é o objetivo, amado irmão, de tudo que eu e você passamos. É nos levar a ter experiências profundas com Cristo, desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo, e também para que nós possamos convidar outras pessoas também para ter uma comunhão mais íntima com Cristo. Que Deus te abençoe. Jesus é o nosso Senhor.